Reflexão bíblica. Carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 3. Colossenses 3. Paulo instrui os colossenses a buscarem as coisas que são do alto e a viverem uma vida santa e amorosa, mortificando as obras da carne e revestindo-se das virtudes de Cristo. Ele fala sobre a conduta nas relações familiares e de trabalho. A importância de alimentar a mente com as coisas de Deus. Em Colossenses 3, veremos que Paulo exorta aos colossenses sobre como vencer a batalha travada no campo de batalha das nossas mentes. Ele defende que devemos ocupar a mente com as coisas do Senhor e que devemos deixar para trás as práticas pecaminosas. Desse modo, devemos nos revestir do comportamento de Jesus Cristo como povo escolhido e amado de Deus. Paulo nos ensina sobre a importância da palavra de Deus na vida particular e na vida social das pessoas que nos cercam e servem a Deus conosco. Ele encerra, com conselhos diversos que os cristãos podem aplicar no dia a dia. Acompanhe. Contexto histórico. O contexto histórico desse momento e premissa de Paulo é que os colossenses morreram com Cristo. Com isso, confiar na obra consumada de Cristo e viver como que eles são nele, em vez de seguir os regulamentos religiosos humanos, produzirá uma vida santa. Os professores greco-romanos e os judeus às vezes tinham uma segunda lista de vícios subordinados ou menos óbvios após a primeira lista, anunciando que estes também deveriam ser removidos. Em contraste com os vícios mais óbvios praticados principalmente pelos gentios, até mesmo os judeus lutaram com os pecados listados aqui. Além disso, Colossenses 3 destaca a centralidade do amor e da unidade na comunidade cristã. Paulo enfatiza a importância do amor como o vínculo perfeito de unidade, que capacita os crentes a viverem em harmonia uns com os outros. Nos dias atuais, essa lição nos desafia a praticarmos o amor mútuo e a buscarmos a unidade na diversidade, demonstrando o caráter de Cristo em nossa convivência com outros crentes. Em resumo, Colossenses 3 nos ensina sobre a importância de buscar as coisas do alto, cultivar a santidade, praticar o amor e viver em unidade na comunidade cristã. Essas lições continuam relevantes e transformadoras para os crentes nos dias atuais, orientando-nos em nossa jornada de fé e compromisso com Cristo. Colossenses 3 versículos 1 ao 17, crítica de Paulo ao ascetismo. Em Colossenses 2 verso 23, Paulo criticou o ascetismo. Falsos mestres afirmando que estas práticas não ajudavam a refrear os desejos pecaminosos da carne. Aqui Paulo dá um conselho positivo sobre o verdadeiro viver espiritual, que de fato corrige os desejos ardentes e pecaminosos da carne. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima. Versículos 1 e 2. Então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima e não às coisas que são da terra. Então se retoma as consequências da identificação dos cristãos com Cristo, iniciadas em Colossenses 2 verso 20. Esta expressão sinaliza uma mudança na carta, que passa da instrução doutrinária para a aplicação prática, Colossenses 3 versos 1 ao 4. Nossos esforços e pensamentos devem estar no céu, onde Cristo habita, Salmos 110 verso 1. Estes mandamentos contrastam a verdadeira vida espiritual com a falsa espiritualidade proposta pela filosofia terrena. A vida em Cristo. Versículo 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A base destes mandamentos, versos 1 e 2, é a união dos crentes com Cristo. Escondida, significa que Deus completou totalmente a ação no passado, com resultados permanentes. A aparição de Cristo. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então,
também vós aparecereis com ele em glória. Hoje Cristo habita à mão direita de Deus Pai no céu e está oculto aos olhos dos que vivem na terra. Em algum momento do futuro ele irá aparecer na plenitude de sua glória. Quando isso acontecer, os cristãos também serão manifestos em glória com ele. Desvia-te do pecado. Versículo 5. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. O mandamento mortificai, Mateus 5 verso 29, se refere ao exercício prático de buscar e pensar nas coisas do céu. Paulo lista 5 vícios que explicam o que ele queria dizer com os vossos membros que estão sobre a terra. Estes versículos são listados do comportamento externo específico para as inclinações e pensamentos íntimos. A ira de Deus. Versículo 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ira de Deus indica as graves consequências destes pecados. A descontinuidade de velhos hábitos. Versículo 7. Nas quais também andastes em outro tempo, quando vivieis nelas. Quando vivieis nelas, enfatiza a descontinuidade entre a vida de antes e a vida de agora dos cristãos. Remove da tua vida todo o pecado. Versículo 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Despojai-vos significa literalmente tirar ou remover alguma coisa, e é possível que seja um lembrete da metáfora da mudança de roupa, típica de Paulo, Romanos 13 verso 12. Todos os versículos aqui listados estão relacionados a atitudes que destroem os relacionamentos interpessoais. Modifica as tuas vestes. Versículos 9 e 10. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. E vos vestistes de novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A metáfora da mudança de roupa fala de uma alteração visível no comportamento do cristão. O novo eu substitui o velho eu, mas ao mesmo tempo está continuamente sendo renovado a fim de refletir a imagem de Deus. A referência ao novo homem se aplica a indivíduos, mas também tem um sentido corporativo relacionado ao corpo de Cristo. Colossenses 1 versos 15 ao 20. A supremacia de Cristo. Versículo 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. A velha ordem era caracterizada por divisão étnica e social, mas a nova acaba com essas divisões no corpo de Cristo. A expressão, mas Cristo é tudo em todos, fala de sua supremacia, Colossenses 1 verso 17, e habitação nos cristãos. Colossenses 1 verso 27. Os eleitos de Deus. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Depois de mandar que os cristãos abandonem o comportamento mundano, Paulo dá uma série de mandamentos positivos sobre revestivos do comportamento digno do povo de Deus. Os adjetivos eleitos, Isaías 43 verso 20, Romanos 8 verso 33, santos, Marcos 1 verso 24, e amados, Mateus 3 verso 17, são aplicados a Israel, a Jesus e à Igreja. Estas 5 virtudes são exatamente o contrário dos vícios listados nos versos 5 e 8. Perdoai uns aos outros. Versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum homem tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.
As palavras, suportando-vos, Efésios 4 verso 2, e perdoando-vos, expressam a maneira habitual dos cristãos mostrarem as virtudes acima. Ambos os verbos tratam de relacionamentos interpessoais dentro do corpo de Cristo. Como Cristo vos perdoou, faz lembrar o mandamento de Jesus, de perdoar porque fomos perdoados. Mateus 6 verso 12. Revesti-vos de caridade. Versículo 14. E, sobre todas estas coisas, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Esta figura sugere que a última e mais importante peça do vestuário do povo de Deus é a caridade, o vínculo da perfeição que liga os cristãos em uma unidade perfeita. A importância da gratidão. Versículo 15. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. A paz que Cristo traz deve governar o coração dos cristãos. Romanos 8 verso 6, sede agradecidos vem de Colossenses 1 verso 3. Que a palavra de Cristo habite em nós. Versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. Ensinando-vos e admoestando-vos, é um meio do Evangelho habitar entre os cristãos. Sabedoria, cânticos e graça é a forma como este ensino e aconselhamento é feito. Colossenses 3 versículos 18 ao 25, as condutas de uma família cristã. Nesta seção, Paulo mostrou como fazer tudo em nome do Senhor se aplica a cada membro da família. Os cristãos primitivos adotaram e modificaram este formato a fim de descrever a conduta adequada dos membros de uma família cristã. Fazeis tuas obras em nome do Senhor Jesus. Versículos 17 e 18. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por ele. Esposas, sede submissas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Paulo exortou as esposas a serem submissas a seus maridos, Efésios 5 versos 21 ao 24. O apóstolo sempre usa esse verbo no contexto de relações de autoridade, Romanos 8 verso 70. Esta submissão não é uma escravidão, e sim uma subordinação voluntária. Esta disposição está baseada no relacionamento da esposa com Cristo e em seu papel na família, como convém no Senhor, e não em uma falsa noção de inferioridade. 1 Coríntios 11 verso 3. A importância dos maridos amarem a sua mulher. Versículo 19. Maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Junto com a exortação às mulheres, Paulo admoestou os maridos, amai as vossas mulheres, acrescentando a advertência, não vos irriteis contra elas, não sejais ásperos com elas. Amar é cuidar do bem-estar da outra pessoa e se preocupar com ela a ponto de sacrificar-se, sem esperar nada em troca. Amargura, áspero, é tratar o outro com crueldade, podendo ser traduzida como causar sentimentos amargos. Os maridos devem sempre cuidar de suas esposas e nunca tratá-las com grosseria. 1 Pedro 3 verso 7. Obediência dos filhos aos seus pais. Versículo 20. Filhos, obedecei a vossos pais em todas as coisas, porque isto é agradável ao Senhor. A palavra, obedecei, não tem o sentido voluntário presente no mandamento de ser submisso. É a obrigação dos filhos serem obedientes a seus pais. Êxodo 20 verso 12. É assim que eles agradam ao Senhor. Porém, essa obediência não inclui exigências imorais e idólatras de seus pais, pois são comportamentos que desagradam ao Senhor. A sabedoria dos pais para com os filhos. Versículo 21. Pais,
Não provoqueis os vossos filhos à ira, para que não sejam desencorajados. Apesar do termo pais, incluir pai e mãe, Hebreus 11 verso 23, esta advertência é principalmente para os homens. Não provoqueis os vossos filhos, Efésios 6 verso 4. Provocar, exaspereis, significa fazer com que alguém guarde ressentimento ou rancor. A razão desta ordem é para que os filhos não sejam desencorajados nem fiquem abatidos. Os pais não devem tratar seus filhos com crueldade. A importância da simplicidade de coração. Versículos 22 ao 25. Servos, obedecei em todas as coisas a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servis a Cristo, o Senhor. Mas quem faz o errado, recebe pelo erro que fez, e não há acepção de pessoas. Alguns intérpretes pensam que os servos da antiguidade deviam ser preguiçosos, já que não tiravam proveito de seu trabalho. Por que trabalhar duro se você não vai ganhar nada em troca? Paulo apresentou um longo raciocínio para exortar os servos cristãos a obedecerem a seus mestres terrenos em todas as coisas. Os servos devem trabalhar mesmo quando não estiverem sendo supervisionados, porque afinal de contas estão servindo ao Senhor, e não a um senhor humano. Seu serviço para o Senhor será gloriosamente recompensado na eternidade, e Deus não faz discriminação quando se trata de punir o mau comportamento. 5 importantes lições que podemos aprender em Colossenses 3. Foco nas coisas do alto. Paulo encoraja os crentes a buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Isso nos lembra que nossa prioridade deve ser voltada para as coisas espirituais e eternas, em vez das coisas terrenas que são passageiras. Mortificação do pecado. Paulo instrui os crentes a mortificarem seus membros terrenos, como fornicação, impureza, paixões desordenadas, maus desejos e avareza. Isso nos ensina sobre a importância de lutar contra o pecado em nossas vidas e buscar a santidade. Renovação da mente. Paulo exorta os crentes a renovarem suas mentes, sendo transformados pela renovação do seu entendimento. Isso destaca a importância da transformação interior, que ocorre através da renovação da mente pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Vestir-se de virtudes cristãs. Paulo descreve as características que os crentes devem vestir, como misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, amor e paz. Isso nos lembra da importância de demonstrar essas virtudes em nossas vidas cotidianas, refletindo o caráter de Cristo. Gratidão e louvor. Paulo encoraja os crentes a serem gratos e a expressarem louvor a Deus em seus corações e ações. Isso nos ensina sobre a atitude de gratidão que devemos cultivar em todas as circunstâncias e a importância de louvar a Deus por sua bondade e graça em nossas vidas. Conclusão. Portanto, Paulo mostra que devemos selecionar bem o que iremos deixar entrar em nossas mentes, e que o mais sensato é preenchermos das coisas do Senhor. Desse modo, estaremos mais edificados e guiados na presença de Deus, e essa é a melhor forma de viver aqui na terra. Aos pais, filhos, esposas e esposos, que tenham sabedoria e entendimento nas relações interpessoais, pois vocês é família e, portanto, um projeto de Deus. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.